Graça e paz, irmãos. Nós vemos um tempo da história da nossa fé muito delicado, irmãos. Nós estamos vendo uma luta entre o bem e o mal. Nós estamos presenciando cumprimento de profecias, perseguição da igreja, de maneira muito disfarçada, de maneira muito sutil, muitas vezes, com o apoio da lei desse mundo. E a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno, pertence a Satanás, irmãos. Nós não podemos baixar o nosso escudo, baixar a nossa guarda. E o que nós temos visto dia após dia? Igrejas sendo cesseadas. Agora, mais recentemente, um pastor veio a público, porque ele colocou a bandeira do Brasil, uma coisa que ele fazia e que ele fez durante muitos anos, diferente de questões políticas. Ele sempre estendeu a bandeira do Brasil de frente da sua igreja. Um pastor de respeito, um homem de Deus. E a lei foi acionada para que ele tirasse a bandeira do Brasil de frente do templo. Ou ele seria multado ou até preso. O que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo essa perseguição velada. Ainda não é uma perseguição escancarada, como acontece na Coreia do Norte, os países comunistas, mas nós estamos vendo isso de maneira muito velada. Agora, se essas pessoas ainda não chegaram ao poder e estão fazendo isso, amados irmãos, e quando eles estiverem com poder em suas mãos, o que eles serão capazes de fazer? Portanto, um cristão não pode, irmãos, defender aborto, irmãos. Um cristão não pode defender a esquerda. Um cristão não pode defender ideologia de gênero. Um cristão não pode defender, irmãos, corrupção. Um partido que é comprovadamente corrupto. Um partido que vai contra os princípios do evangelho. Irmãos, aborto, corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso é contra o evangelho, amados irmãos. E nós, como os cristãos, muitas vezes nós fomos educados para dizer que nós não gostamos de política. Mas existe a politicagem, aquela politicagem que é de roubar, daquilo que é negativo. Mas a política, irmãos, que é aquilo que é a busca do bem comum, de melhorar o bairro, melhorar a cidade, trazer segurança, escola pública, trazer empresas para que haja trabalho para os pais de família. Então nós precisamos nos conscientizar, isso é importante. E eu quero te lembrar a própria palavra de Deus, que diz: todas as vezes que os reis de Israel, reis, irmãos, é política, os reis de Israel, nós temos um livro chamado 1ª e 2ª Reis. Quando os reis de Israel, irmãos, eles faziam o que era mal perante o Senhor, e quando você lê a palavra de Deus, você vai ver isso de maneira recorrente, e fizeram o que era mal perante o Senhor. E quando eles faziam aquilo que era mal perante o Senhor, Deus levantava profetas para conscientizar o povo e de frente o rei. Vou dar exemplo do profeta Elias, irmãos. O profeta Elias profetizou no tempo de Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel eram reis ruins para Israel. Então nós não podemos dizer que toda vez que nós temos um rei que é ruim, nós temos um profeta sendo levantado para conscientizar o povo, chamar o povo ao arrependimento, chamar o rei ao arrependimento, para que ele mude o comportamento, para que ele saia da idolatria, para que ele saia daquilo que é errado, para que ele volte aos princípios de Deus. Então, irmãos, qual é o papel da igreja hoje, nessa era que nós vivemos? É ser profeta, ser uma igreja profética, contra o mal, contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é negativo. Então, um cristão genuíno, um cristão que vive a essência do cristianismo, não pode, irmãos, não pode defender um plano de governo que seja tão maléfico, que quer colocar no mesmo banheiro crianças e quer colocar adultos, que defende liberação de aborto. Aborto é crime, é assassinato. Que quer implantar o comunismo no nosso país.
um grupo de pessoas que estão criando o maior sistema de corrupção da história do Brasil. Aí estão criando, irmãos. Olha para vocês verem no sistema jurídico, no STF, gente militando do lado da esquerda. Partidos políticos sendo comprados, líderes políticos sendo comprados, irmãos, para militar, para defender a corrupção. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a corrupção solta por aí. Existe um esquema diabólico. A gente tem que ver que o pai desse mundo é Satanás. Satanás está por trás dessas pessoas. Deus, irmãos, Deus quer governar a nossa vida, mas essas pessoas são governadas por Satanás. São governadas pelo mal. São governadas pelo maligno. Existe sim, irmãos, aqui no Brasil. Sabe, irmãos, nós somos um país predominantemente cristão. Existe profecia sobre o Brasil, de que nós vamos ser o celeiro de missões, aqui haverá um grande avivamento. Mas, amados irmãos, o que nós estamos vendo é Satanás fazendo festa, porque muitos cristãos ainda estão com a mente cauterizada, irmãos. Não criaram consciência dessa malignidade, de quem está por trás, irmãos. Quem está por trás dessas pessoas é o maligno. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Quer prova maior do que tantos bilhões que foram desviados da Petrobras, das redes de corrupção. Agora, ó, assina os telejornais, irmãos, não precisa nem ter uma revelação profética. Basta um pouco de sensibilidade. Se você tiver sensibilidade espiritual, você vai perceber pessoas que a gente nem sequer imaginava apoiando, irmãos. Pessoas apoiando, pessoas aparentemente do bem apoiando aquilo que é maligno, aquilo que é terrível, apoiando aborto, apoiando corrupção, apoiando roubo, apoiando mentira. É isso que nós estamos vendo. Não seja presa de Satanás. Paulo Deus vai dizer que o diabo, Satanás, ele está ao redor, tentando tragar, abocanhar, destruir as pessoas que estão paradas, irmãos. E nós não podemos ter, nós vamos ter nossa mente sensível, o nosso coração aberto para a ação daquilo que está acontecendo no mundo. E as pessoas estão perdendo a sensibilidade. Pessoas que estão lendo todo dia que houve roubo, houve mentira, desvio de dinheiro, corrupção. E as pessoas não estão enxergando isso. Eu quero orar pela nação brasileira. Deus salve a nação brasileira. Deus salve o povo brasileiro. Deus liberta o povo brasileiro do espírito de corrupção, do espírito de roubo, de mentira. Irmão, Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira e nunca numa política, numa eleição, falou-se tantas mentiras. Um político falando tantas mentiras, amados irmãos. Mentiras atrás de mentiras. Mudou-se a lei para soltar um criminoso, para ele concorrer à eleição, à política, irmãos. E junto com ele outras pessoas foram liberadas. Misericórdia, Deus. Deus salve a nação brasileira. O maligno está aí, irmãos. O maligno está aqui. Ele está usando pessoas para dominar as mentes. Está usando a política para dominar as mentes. Estão comprando pessoas com dinheiro. Estão manipulando a lei. Estão manipulando a verdade. Misericórdia. Deus salve o Brasil. Deus intervenha na nação brasileira. Opera milagres. Opera sinais. Liberta, meu Deus, a mente das pessoas, Senhor. Das setas malignas, dos dardos inflamados. Irmãos, é a luta do bem e do mal, das trevas contra a luz, daquilo que é maligno, daquilo que é corrupto, daquilo que é podre. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e que desperte as pessoas, que o Espírito Santo de Deus desperte as pessoas, desperte a sensibilidade das pessoas para enxergar a ação maligna e que a luz de Cristo possa inundar a mente e corações em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus guarde o seu coração e que Deus guarde a sua mente em nome de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos. Estamos em oração, em jejum pela nação brasileira. Deus é o Senhor da nação brasileira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.
Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.